Olá, eu sou o professor Alan e estou trazendo hoje mais um conteúdo sobre divisibilidade. Na aula de hoje, que traz a seguinte pergunta: qual é o resto da soma? A complementação dessa pergunta seria: qual é o resto da soma para dois números grandes, dois números que eu não consigo colocar na calculadora? Como que eu faço a verificação dos restos? Para exemplo da aula de hoje, eu coloquei na divisão por 4. Então ele pergunta o seguinte: qual o resto da divisão de 184 bilhões 39 milhões 739 mil 231 mais 3 bilhões 928 milhões 467 mil 226 na divisão por 4? Se eu colocar na calculadora, eu não consigo colocar nenhum desses dois números. Pelo menos nessa calculadora nossa do celular, uma calculadora normal, às vezes fica difícil a gente colocar esse tanto de números, esses números muito grandes. Então, como que eu faço para saber o resto dessa soma por 4? É uma maneira muito fácil, gente. Se vocês lembrarem, ou se vocês já conhecem o resto da divisão por 4, para saber se o número é divisível por 4 ou não, basta olhar os dois últimos algarismos do número. Então, para mim saber se o número é divisível por 4, eu já sei que eu tenho que olhar só esses dois últimos números aqui, 31 desse número grandão e 26 deste outro número aqui. Sabendo qual é o resto da divisão de cada um, eu consigo saber qual que é o resto da divisão pela soma. Então vamos lá. Qual é o resto da soma, dessa soma por 4? Então basta eu vir no primeiro número e ver 31. 31 na divisão por 4, eu já sei que o número mais próximo multiplicado por 4, que chega perto de 31, é o 28, que é exatamente 7. Então se eu pegar 7 vezes 4, vai me sobrar 3. E se eu fizer agora para este outro número, qual que é os dois últimos algarismos desse outro número? 26. Se você pegar 26 e fazer na divisão por 4, você sabe que o número mais próximo que chega perto de 26 na multiplicação por 4 é o 24, que é 6. Então, 6 vezes 4 dá 24. O resto aqui é 2. Então, observe o seguinte, observe que o resto na minha primeira divisão, ou seja, esse meu número grandão aqui, o resto na divisão por 4 dele vai ser 3. E o resto da divisão desse outro número grandão por 4 vai ser 2. Agora você faz o seguinte: quanto é 3 mais 2? 3 mais 2 é igual a 5. 5. Qual é o resto de 5 na divisão por 4? Então você vai fazer agora essas mesmas coisas. Você vai pegar e vai dividir por 4. O resto de 5 na divisão por 4 é exatamente 1. Então, vamos recapitular o que nós fizemos. Você primeiro fez a verificação do resto deste número grandão por 4, ok? Que foi o 31 que eu precisei pegar, é os dois últimos algarismos que dá a verificação se é divisível por 4 ou qual é o resto que sobra, e o resto deu 3. E você fez a mesma coisa para este outro número, e eu peguei só os dois últimos algarismos, que foi aqui o 26, e bastava verificar qual que é o resto de 26 na divisão por 4. Sabendo qual é o resto da divisão de 31 e de 26 por 4, basta eu somar esses dois restos, e o resto deu 5. Então, sabendo qual que é a soma dos restos destes dois números por 4, eu somo esses restos e verifico qual que é o resto resultante da soma. Então, nesse caso aqui, o resto foi 1. Respondendo a pergunta, logo, o resto é 1. Então, esta soma desses números grandão, eu consigo verificar por meio só do critério de divisibilidade por 4, saber qual é o resto desta soma de desses números muito grandes por 4, que deu 1.
Para as outras divisibilidades é exatamente igual. Então eu peço que você faça o teste. Qual é o resto dessa divisão por 3? Qual é o resto dessa divisão por 2? Por 5? Por 9? Por 11? Por 7? Por 8? Basta você seguir agora os critérios de divisibilidade de cada número que você vai encontrar qual que é o resto da soma. Então agora vocês sabem calcular quais são os restos de uma soma. A aula se encerra por aí e até a próxima.